Então, bom dia a todos. Eu queria dar as boas-vindas a este ciclo de conferências do quinto ano da turma B do curso de Arquitetura da Universidade de Lusíada. Este ciclo de conferências são os Lockdown Talks, é o nome que foi escolhido, porque, enfim, estamos nesta situação pandémica todos em teletrabalho e, portanto, é a situação que temos, mas não queremos estar parados e, portanto, queremos continuar a trabalhar e a refletir sobre a arquitetura e portanto, achámos que organizar estas conferências faria todo sentido. A ideia das conferências que tem o tema Pensar, Comunicar, Construir, tem um objetivo grande, que é o de os alunos do quinto ano poderem ter contacto com colegas, com pessoas que também se formaram mais recentemente ou já há algum tempo, e perceber de que forma é que esta ferramenta que nos é dada pelo curso de arquitetura depois é transformada em função daquilo que cada um quer fazer com ela. Ou seja, vamos ter ao longo destas sessões vários convidados que nos vão falar precisamente dessa sua experiência profissional. Ora, o caso que eu já vou apresentar do Diogo e da Cláudia, que fizeram a dissertação, que defenderam a sua dissertação esta semana, como pessoas que já estão a trabalhar há mais tempo, alguns até naquilo que é o limite da prática profissional, como, por exemplo, nas expressões mais artísticas, como especialistas, pessoas que estão a fazer imagens de arquitetura tridimensional e que também participam neste processo, arquitetos carpinteiros, enfim, vamos ter aqui um conjunto de práticas ligadas àquilo que é a arquitetura, a nossa formação em arquitetura, e também que de forma a darmos para podermos refletir sobre a profissão, a prática e o futuro, o nosso futuro, principalmente para os alunos que estão a terminar, mas eu acho que é também bastante útil para os alunos que estão em todos os ciclos de formação, uma vez que também lhes vai podendo criar pistas e ir criando pistas daquilo que pode ser o seu futuro. No fundo, aquilo que nós achamos que é verdadeiramente importante é que cada um consiga encontrar a sua paixão dentro do curso de arquitetura e segui-la de forma a conseguir ter um enorme prazer. Enfim, eu estou a ver dois professores, como eu sei que nós temos, está aqui o professor João Miguel Duarte à minha frente, o professor Fernando Hipólito, eu tenho a certeza que nós temos imenso prazer naquilo que fazemos e, portanto, no fundo, queremos transmitir isso aos nossos alunos. Dou as boas-vindas à Cláudia Silveira e ao Diogo de Miguel, que hoje tem um apelido novo. O Diogo e a Cláudia foram nossos alunos, não é? Estão a terminar, ainda nem sequer acabaram agora, defenderam a sua dissertação numa prova pública na segunda-feira passada. A Cláudia terminou com 19 valores, o Diogo terminou com 18 valores, mas muito mais do que os valores, interessa-nos falar aqui sobre aquilo que foi a vossa experiência na escola, do que foi a vossa experiência na investigação, porque a investigação é também um ponto importante neste vosso percurso e é importante que não seja nada pesado e antes pelo contrário, que haja essa atitude de descoberta na investigação, como existe no ato do projeto. Eu acho que o Diogo e a Cláudia tiveram sempre presente esse lado de curiosidade e de vontade de saber mais, e depois também o fizeram de uma forma arquitetónica, e portanto eu acho que isso percebia-se perfeitamente que eram arquitetos a fazer a dissertação. Isso parece-me bastante impecável. Portanto, eu passo-vos já a palavra, não tiro mais tempo, porque com certeza querem ouvir o Diogo e a Cláudia. Agradeço-vos muito a disponibilidade a ti, na mesma semana, isto eu acredito que seja uma semana de muitas emoções. Fico muito contente que vocês tenham aceito o convite e que estejam aqui a falar connosco. Obrigada, Cláudia e Diogo. Passo-vos a palavra. Obrigada, Obrigada, professora. pela introdução. Bem, antes de mais, agradecer pela oportunidade de podermos abrir o ciclo de conferências e também podermos ter... É uma dupla oportunidade. A oportunidade não só de abrir o ciclo de conferências, mas também de poder desmistificar um pouco esta ideia em volta da dissertação, do processo de investigação e de tudo o que envolve, neste caso, a escrita, mas ao mesmo tempo faz-se num processo que é infinito, tal como é o processo de projeto. Temos que saber parar e na dissertação é igual. E é nesse sentido que hoje queremos partilhar convosco, porque também somos próximos a muitos de vós e passamos por coisas semelhantes, é certo, em tempos diferentes, mas as experiências, no fundo,
servem para isso mesmo, para no fundo aconchegar, acolher-vos um pouco as dúvidas que tenham, acolher um pouco das vossas dúvidas, e é nesse sentido que hoje iniciamos nesta conversa. Depois, no fim, também queremos ouvir dúvidas que tenham. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, Paulo. Sim, acho que é fundamental e agradeço muito o convite dos professores, porque sobretudo numa época tão ambígua e tão cheia de incertidumbre, é muito importante aproximar-nos uns aos outros e abrir o discurso, sobretudo para entender que podemos aprender uns dos outros e mesmo que há 2 anos nós estávamos no vosso lugar como estudantes da universidade e ainda, pelo menos da minha parte, sinto-me ainda aluna, porque nunca se deixa de estudar, não é? Ou seja, no fundo, a dissertação também é um período em que aprendemos a fazer de nós próprios o papel que o professor fazia, de estimular e mesmo o convívio com os colegas é indispensável e a discussão entre colegas é indispensável, mas ter muito presente que sem esta ideia de nós próprios motivar-nos e incentivar-nos a ser curiosos e a investigar e a ler e a desenhar e a sermos nós próprios estimulados, é necessário, é indispensável. Portanto, se calhar começa, Diogo, por partilhar a apresentação e a introduzir o tema. Acho que já conseguem vê-lo. Ok. Então, preparamos aqui um pouco daquilo que nós achamos que é esta ideia de investigação, porque, no fundo, esta questão da dissertação e muitas vezes encontrar o tema já nós o temos, porque esse constante pensar em coisas que nos inquietam, no fundo, deixam-nos dúvidas. E essas dúvidas procuramos responder. E com a dissertação temos a oportunidade de responder, pelo menos, a algumas delas. Nesse sentido, esta ideia de que temos que ir um pouco lá atrás, quase como se fôssemos inicialmente arqueólogos, esta ideia de ir lá atrás, tentar descobrir o início da ideia de como é que as coisas foram inicialmente, o que nós, obviamente, na tese chamamos de contexto histórico, mas que tem muito esta ideia de ir lá atrás, escavar, tentar entender o que ficou para trás. Esta ideia do homem também surge no mesmo sentido, esta ideia de que o homem tem esta componente, digamos assim, do corpo que dá a escala à arquitetura, o corpo como o centro da experiência, no fundo aparece aqui também com grande importância. A natureza tem este lado de preocupação que todos nós temos e que, no fundo, tentamos aos poucos, obviamente que não é um assunto de agora, já existe há algum tempo, mas nós tentamos, de algum modo, conseguir corresponder às preocupações que existem com o meio ambiente, sejam elas de sustentabilidade ou de outras coisas. Ou até mesmo a integração poética da arquitetura na natureza. E esta ideia do futuro, porque é um registro que fica para o futuro também, é um registro que fica como tendo sido nosso, a escrita é nossa, o modo como o apresentamos é nosso, e nesse sentido fica esse suporte, é certo, escrito, que deixamos, ainda que seja com uma intenção académica,
continua. Aqui quero começar por dizer que vou falar da minha experiência, do meu percurso, que comecei muito assustada, porque começamos no primeiro ano a ouvir falar da dissertação e achamos que é uma coisa que está a anos-luz de nós, mas a verdade é que os anos passam e temos que enfrentar os desafios, mas sobretudo dizer-vos que agarrem esta experiência como uma mais-valia para vocês, e mesmo que possam ter medo, que não sabem escrever, ou que seja, enfrentem isto como se estivessem a projetar, como se isto fosse um projeto, que no fundo porque é uma estrutura que tem que ser faseada e tem que ser interpretada passo a passo e reinterpretada, ou seja, é esta ideia de um processo infinito, que nós temos que dar algum início e um fim, mas que no fundo aconselho-vos que escolham um tema que lhes interessa profundamente e que de certeza já o devem ter em vós, como o Diogo estava a dizer, porque todas estas, ou seja, a experiência da universitária e tudo o que nos dá cada uma das matérias que vemos na universidade vão ficando em nós, não é? Ou seja, vão nos influenciando e é excelente nós conseguirmos ter uma fase em que podemos parar, pensar e envolver-nos neste processo que é de recolher tudo aquilo que absorvemos ao longo dos anos de estudo e conseguirmos montar uma história através disso, e isso é fundamental. Por isso, a fase inicial acho que é a mais importante, porque no fundo dá-nos um certo foco e um certo percurso, e é muito importante ler e ler e ler e investigar e recolher fontes e no fundo, por exemplo, no meu caso eu falei sobre Caracas, que é a minha cidade natal, onde nasci, e não tive a oportunidade de lá regressar, portanto achei que seria muito pertinente para eu conseguir reviver as memórias daquilo que experienciei e daquilo que estava a falar. Achei que era fundamental desenhar e redesenhar para que uma ferramenta que para nós é fundamental, que é o desenho, me desse essa claridade do espaço para eu poder falar com propriedade sobre ele. E, no fundo, toda aquela recolha que nós fazemos inicialmente vai guiar o nosso discurso, não é? Porque nós temos que nos apoiar noutros autores, e essa escolha é fundamental. Mas, no fundo, todas estas ações que vemos aqui nesta linha, há uma coisa que é transversal a todas elas, que é o pensar. E pensar, mesmo que, ou seja, tem que ser um processo linear, não é? Não pode ser uma coisa que desligamos e voltamos a ligar. Temos que estar mesmo envoltos na experiência, ou seja, dentro da experiência. E isto pode ser ao investigar, que é ler, reinterpretar, desenhar, escrever, ou seja, é um ciclo que não acaba e que temos que estar sempre presentes involucrados no processo, para evitar que existam, ou seja, porque é muito fácil nós perdermos este fio condutor que pode ser tão claro, e para esse efeito o melhor é estar em constante contacto com o que estamos a fazer, não é? E também é importante que o foco e a vontade própria de nós propormos
levantar-nos, e mesmo que não haja tanta vontade, porque não todos os dias acordamos dispostos e disponíveis, mas é importante fazer esse trabalho pessoal e sobretudo numa altura como esta, que também nos deu este lado bom do podermos parar e pensar um pouco, que é fundamental para conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Não sei se o Diogo queira partilhar um pouco da experiência. Sim, no fundo também o processo não é igual em todos. Por exemplo, no teu caso até me lembro que começámos sempre por investigar, mas tu depois tiveste a necessidade de começar a desenhar, enquanto que eu, ou seja, preferi começar a escrever e depois tentei umas colagens, responder-me umas coisas, depois até abandonei as colagens, depois voltei a tentar escrever. No fundo, é um projeto, é como se temos essa ideia da tentativa e erro, vamos experimentar aqui, isto responde-me a estas coisas. Não é propriamente aquele bicho papão, que até me lembro no quinto ano que o professor Fernando Hipólito deu esta... que nós olhávamos um pouco para a tese como se fosse um bicho papão, e às vezes é assim, porque temos esse medo, acho que a escrita não é uma coisa que... Também vou roubar aqui outra frase à professora Helena Botelho, escrita para escrever temos que nos sentar, não é? Então é um bocado isso, como isso é contra a natura, temos essa tendência de fugir a isso. E no fundo, essa ideia de que a tese é um bicho-papão é necessário ser desconstruído. No fundo, ao início, eu senti isso também, tive esse medo da folha branca, mas depois vamos desenvolvendo, vamos fazendo, e às tantas já nos entusiasmamos até demais com o que está lá escrito, e temos que saber também mediar um pouco as coisas, não é? E nesse sentido, como estava a dizer, o processo foi sempre diferente. Depois regressei mais tarde às colagens. As colagens serviram para sintetizar 3 momentos que levei a estudo. Ou seja, são sempre ciclos que são infinitos, na verdade, porque voltamos sempre ao início. E eu lembro-me que até o último dia encontrei um site que me respondeu uma coisa que eu ainda não tinha. Então, antes de ir imprimir, o site respondeu-me, indicou-me um livro que depois consegui descarregar e consegui chegar a isso. Algo que nem tinha pensado e que me conseguiu rematar uma parte que me faltava. Portanto, é um processo, no fundo, que não conseguimos terminar até o momento que vamos imprimir. Aí sentimos que, bem, já está. E no fundo é isso que é importante transmitir. Essa inquietação da escrita continua sempre connosco até ao último dia. E mais ainda, até o próprio tema tentamos sempre desconstruí-lo. No fundo, é como se fosse um projeto de arquitetura. Começamos ao início com uma coisa que nos parece grande, vamos desconstruindo, vamos limando essas arestas, vamos arredondando, digamos assim, e vamos construindo coisas mais coesas, sobre as quais depois, é claro, como a Cláudia dizia, temos que ter gosto em falar sobre as coisas, porque se não gostarmos é muito difícil mesmo. Porque esta ideia de desligar, depois paramos, depois para regressar é muito difícil regressar a escrever. Isto parece dito assim estranho, mas é muito difícil quando se para e regressa. Esse reiniciar, esse recomeço é muito difícil. Porque houve coisas que perdemos entretanto. Portanto, é importante termos esta ideia de que tem que estar sempre connosco, o pensar. Mesmo que haja dias que nos levantamos, não queremos escrever, porque acontece, e nem queremos ver, nem nos queremos sentar a escrever. É importante ter essa coisa de pelo menos pensar, pelo menos refletir. E eu lembro-me que tinha sempre essa ideia. Cheguei a estar, se calhar, não sei, houve um período mais longo, acho que tive 2 semanas até sem escrever, mas sempre a pensar,
aliás, não tive a escrever num processo contínuo, mas depois regressava e pensava, se calhar isto pode ser assim, fazia pequenos esquemas de como é que ia organizar os próximos capítulos e no fundo é isso. E esta ideia que aqui transmitimos é de investigar, de escrever, de desenhar, de interpretar, de voltar a escrever, é isso mesmo que vos queríamos mostrar, por aqui sintetizado. Não sei, mais além da experiência. Aliás, posso até partilhar uma coisa com todos, que foi... Também tem um pouco a ver com a experiência da Lusíada, que no fundo os professores, e não é por nos estarem a ouvir, que eles também não precisam, não precisam disso, mas esta ideia que entramos no primeiro ano, e é normal, como é óbvio, e que eles nos ajudam no fundo a educar o olhar. Eu acho que é muito isso, educar o olhar, e eu lembro-me de ter ido à Igreja do Sagrado Coração de Jesus no segundo ano, acho que foi no segundo, e nem ter estado quase, não foi no segundo ano, foi no primeiro ano, nem tive sequer 5 minutos no espaço. E há pouco tempo, ainda antes de toda esta situação, tive e senti a necessidade de estar lá realmente 1 hora. Não por ser a igreja, mas porque consegui descobrir pistas que o espaço tinha, como foram educando o olhar ao longo dos 5 anos. Consegui ter essa grandeza de espírito, digamos assim, de entender certas coisas. E então, no fundo é isso, esse educar do olhar, esse pensar, no fundo também se vai entrosar com isto aqui da dissertação, que é essa ideia. Apesar do Sagrado Coração de Jesus nem ter nada a ver com a minha tese, mas foi nesse aspecto que quis partilhar esta experiência convosco, que é um pouco também um elogio a essa evolução contínua, e a dissertação, nesse sentido, é igual. Sim, porque no fundo é a oportunidade que temos de fazer esta grande recolha de informação que nos interessa e que nos pode servir no futuro, mesmo que seja por mera curiosidade. E é engraçado como a dissertação pode alcançar complexidades em que estamos a ligar coisas que se calhar durante o curso, com toda a informação que nos é dada, não é possível reter ou não é possível chegar ao fundo dos assuntos, mas é precisamente na dissertação que temos a oportunidade de fazer isso, e é importante conseguirmos aproveitar a oportunidade que nos é dada. Agora podes passar, Diogo, para... Fizemos nós... sim, se quiseres. Sim, dizer que fizemos uma seleção de livros, obviamente que de tema para tema existe existem livros para os diferentes temas, claro, e muitos outros existem poderíamos ter colocado aqui, mas no fundo fizemos uma seleção de livros que nos ajudaram, seja na descrição do espaço, seja na relação da escala do corpo com o objeto construído, seja na relação do próprio objeto construído com a cidade. Ou seja, no fundo quisemos também dar-vos isto. Muitos livros destes provavelmente já saberão, já terão lido, alguns deles até, mas quisemos partilhar na mesma isto convosco. Pois este acho que é um exemplo de um livro que relaciona temas pertinentes para a arquitetura, o corpo como centro e a ligação que o homem estabelece com o seu contexto, e também no aspecto em que Pallasma tem esta característica na sua escrita muito clara e muito, que não por isso deixa de ser complexa, mas pode servir-vos, que a mim ajudou-me bastante, servir-vos de exemplo de composição de parágrafos e como ele expressa as suas ideias, que tem uma complexidade, mas ele consegue fazê-lo de um modo muito simples. E também relaciona, tem imensas referências que vos podem ajudar
estimular a ter ideias sobre o que é que pretendem falar ou não falar, ou fazer estas ligações entre temas, que é fundamental. Não sei se queres comentar, Diogo. Sim, eu acho que o Palasma tem esta grandeza que é apesar de agora estava a pensar em duas coisas ao mesmo tempo, sim, mas apesar de ele faz uma descrição muito sensível do espaço e que nem tem muito a ver com a pessoa. Eu acho que nunca o conheci pessoalmente, mas há dias vi uma conferência dele e o modo que ele expõe as ideias nem tem muito a ver com o modo como escreve. Isto também é interessante para nós aqui percebermos esta ideia neste contexto da dissertação. Então, eu sinto que ele na escrita revela-se também. E ele tem esse lado muito sensível de descrever os espaços e de como chamar a atenção, às vezes até para pequenos pormenores de atmosferas, e eu acho que o Palasma é um bom exemplo nesse sentido. E este livro especificamente porque também tem a organização do livro é interessante e porque se divide em pequenos subcapítulos, depois se relaciona com coisas muito pertinentes, como é o caso do templo, relaciona o templo com essa ideia de casa, relaciona o templo, aliás, quero dizer o templo grego, claro, e portanto faz pequenas comparações com coisas que estão lá atrás, que vai um bocado buscar aquela ideia da arqueologia que apresentámos há pouco. Pois, este livro do Corbusier, que também é interessante, que é um livro muito apurado na crítica e nos reparos que o Corbusier faz, até mesmo onde expõe o fascínio por Roma, mas que é um fascínio que também padece de crítica, em que ele faz críticas. E não só, fala de outras coisas. Acho que é um livro também pertinente no que toca a falar de espaço. Pois este, não sei. Não. Bem, este de certeza que já devem ter pelo menos ouvido falar e acho que é fundamental porque tem muito corpo do qual podem aprofundar os temas e apoiar-se nos textos do Anévolo e também para este tem essa característica de ser extenso, mas de ser bastante amplo nos temas. E também quisemos trazer, porque queríamos tocar vários temas, porque os temas, estes são como uns livros bases que podem ser pertinentes para todos vós, independentemente do tema que irão escolher. Podes passar, Diogo. Sim. Bem, o Zevi sou suspeito porque gosto muito do Zevi, mas acho que o Zevi é também um bom exemplo dessa ideia de educar o olhar, neste caso educando-nos através da escrita, mas o Zevi é um bom exemplo de descrição do espaço arquitetónico também, e tem uma vantagem que vai sempre buscar autores. O Palasma também faz isso, como é óbvio, todos fazem, mas vai buscar autores talvez menos conhecidos e relaciona-os no corpo do texto. Então é uma mais-valia para quando se faz a dissertação conseguirmos apoiar as nossas ideias também em coisas que eles escreveram nesses documentos. Bem, este livro é espetacular, o Arte Moderna de Vargas. Se queres falar sobre ele. Sim, este livro é sem dúvida, pronto, é um tema mais específico, mas também fala bastante de arquitetura e há sempre esta ligação entre a arte e a arquitetura neste livro e é muito completo e muito aprofunda artistas do século XX e arquitetos de um modo muito
que nos permite entender a relação entre o ambiente e o contexto que se vivia na época e explica claramente as influências, os estilos, tudo aquilo que envolvia a cada um dos artistas e das obras. É bastante, foi um livro que usamos bastante em ambos os casos, por acaso. Sim, tem essa mais-valia e depois também trata um pouco dessa ideia da colaboração das artes, se calhar artistas e arquitetos que às vezes nem imaginávamos que tinham colaborado juntos, mas que colaboraram e abre-nos um pouco esse olhar. Pois, bem, o do Montaner. Montaner também tem uma imensa informação sobre o mundo, como bem diz, na segunda metade do século XX é uma história mais recente e também oferece muita informação sobre... É um livro bastante completo nesse aspecto, que tenta retratar, ou seja, é um livro mais teórico, mas sem dúvida é muito bom para vocês apoiarem as vossas ideias e os contextos. Sim. Este livro do Kenneth Frampton especificamente também me ajudou bastante porque faz realmente uma crítica que é forte a alguns edifícios. Critica edifícios, por exemplo, construídos sobre a alçada de regimes ditatoriais, seja na Itália, seja na Alemanha. Obviamente fala muitas outras coisas, mas eu usei especificamente para este tipo de responder uma certas questões sobre esses edifícios. Lembro-me agora até do caso da cidade universitária de Roma, em Itália, em que faz uma crítica dura à arquitetura, até do edifício do Giuseppe Pagano, e entre outros. É um livro misterioso, descreveria-o assim. E por fim, no fundo... o Zumthor. Sim, agarra. O Zumthor, no fundo, agarra isto. Completa o Palasma e tem esta... E agarra um pouco a descrição do espaço, não é? Acho que é isso que o Zumthor faz. Também. Portanto, não sei se agora podemos abrir a discussão, se querem fazer perguntas que possamos responder e as vossas dúvidas, questões que tenham, inquietações. Não sei. Abrimos a discussão a isso. Não sei se a professora Helena tem. Eu queria agradecer a vossa apresentação e gostaria de perguntar o Paulo Pinto, que nos está aqui a ajudar, como é que se processam os pedidos de entrada das pessoas que quiserem falar. Tem que pôr a mão no ar? Como é que funciona? Convém ou pôr a mão no ar ou pelo chat, portanto, mas neste caso, neste contexto de aula, acho que basta a mão no ar e a professora depois verifica na lista quem está a pedir. Então muito bem, então vou ter que pedir ao Diogo que deixe de partilhar o ecrã, que é para eu ver as pessoas, porque senão não consigo perceber quem é que está a pedir a palavra. E ligar a câmara também, sim, que a maioria das pessoas estão com câmaras desligadas, quando quiserem falar, ligar a câmara. Pois. Ora bem, temos aqui a oportunidade de falar, como dizia o Diogo e a Cláudia, com alguém que está muito próximo de vocês. Com certeza terão algumas inquietações e algumas preocupações e que eu acho que é uma boa altura para vocês falarem diretamente com eles. Não sei quem é que quer começar. Se ninguém quiser começar, isto aqui é como na rádio, não se pode esperar mais do que 10 segundos.
Boa. A Iolene Almeida está ok. a perguntar como escolher o tema. A Iolene, tens que ligar a câmara, se faz favor, Boa. e fazer a pergunta, que é muito mais simpático. Eu estava a perguntar como é que vocês escolheram o vosso tema, os vossos temas. Ok. Boa. Queres começar tu? Sim, no fundo, no meu caso foi uma inquietude que eu tive sempre ao longo do curso, porque eu saí de Caracas com 18 anos e diretamente entrei na faculdade e comecei a olhar o mundo completamente diferente ao estudar arquitetura, não é? Porque comecei a olhar para os detalhes e para tudo aquilo que me estava a ser, tudo aquilo que eu estava a absorver. E no fundo eu senti essa necessidade de entender a minha cidade, não é? Porque obviamente que tenho lembranças e memórias dele, mas senti essa necessidade de criar a ponte entre tudo aquilo que estava a aprender, não é? Na universidade e tudo aquilo que me estava a ser ensinado, que no fundo ia fazendo sentido com as experiências, com as minhas experiências passadas, mas senti muito essa necessidade de aprofundar e de ir e de entender as influências da Europa na América Latina, todo este universo que, que é parte do nosso cotidiano, não é? Todas as pessoas convivem diariamente com ambientes construídos e eu pensava assim, antes de entrar na universidade, é claro que sentia-me estimulada por eles, mas não os entendia por completo e foi mais por, nesse aspecto, necessidade de sentir, descobrir no fundo o que já conhecia muito bem, mas não desde este olhar e desde esta perspectiva arquitetónica. Sim. No meu caso também foi algo parecido. Eu, por acaso, já tinha a ideia desde o segundo ano, depois com coisas que foram sendo faladas nas aulas, pelos professores. Fiquei sempre com esse interesse pelo racionalismo italiano, por esses autores em Itália. E depois a isso uniu-se uma inquietação que eu sempre tive, que estava relacionada com o legado olímpico em si, então tentei unir as duas coisas e foi nesse sentido, e fez sentido, ou seja, podia não ter feito, mas neste caso fez sentido porque os dois temas conjugaram-se e consegui explorar essa ideia. No fundo foram unir duas dúvidas que tinha e uma mais para tentar aprender mais sobre ele, que é o caso do racionalismo, quis ir mais a fundo, e a outra mais para tentar corresponder a essa dúvida que tinha sobre o legado olímpico, que sempre me interessou essa ideia de nós arquitetos termos esse pretexto de construir algo, podermos propor algo para uma ocasião específica, tal como aconteceu com as exposições mundiais. Então, apesar de virmos agora essa ideia do legado olímpico estar um pouco perdida, na antiguidade, desde a antiguidade, aliás, até aos anos 60, 70, tivemos muito bons exemplos, seja no Japão, na Finlândia, em Roma, e, portanto, foi nesse sentido que escolhi o tema. Não sei se temos mais perguntas. Se tivermos mais perguntas. Vi a câmara da Inês Lima Bastos, eu acho que a Inês vai fazer uma pergunta, não é? Sim, eu não estou a conseguir ligar, não estou a entender. Porquê? Vais mal. Deixa eu ver. Eu não sabia como levantar a mão, por isso. Fizeste bem. Eu queria perguntar, porque realmente acho que depois de começar deve ser mais fácil, não sei, conseguir ir buscando mais informação e acabando por ir ligando mais pontos e assim. Acho que o iniciar deve ser assim mais complicado.
E eu, como vi que estiveram a falar dos livros e assim, queria perguntar se foi por aí que começaram, se foi por a pesquisa mais em termos de livros ou começaram logo por coisas mais específicas e logo, por exemplo, buscar desenhos, não sei exatamente o que é que... pronto, se foram buscar logo coisas muito mais específicas ou se começaram assim por algo mais geral e assim. Uma boa questão. Obrigado. Obrigado, Inês. É uma boa questão. Sim, foi, ou seja, começámos por livros, talvez para termos também, para nos podermos descansar a nós, entre aspas, mas vou explicar porquê, para nos podermos descansar a nós, no aspecto, será que o tema tem mesmo esta relevância? Será que conseguimos apoiar o nosso discurso nos autores? Será que temos este conteúdo? É certo que às vezes há temas, parece-me a mim, que se calhar não têm tanto essa facilidade em se apoiar, então existe mais essa preocupação de tentar procurar os livros ao início, para tentar ler, reunir o máximo de informação, para depois também eu conseguir construir a história. Então acho que e depois sim os desenhos, depois sim ir aos arquivos, mais assim, no meu caso específico foi mais assim que fiz. Isso. Sim, no fundo começa-se, ou seja, no início temos alguma ideia do que é que vamos tratar e o tema, mas este pode dar uma volta de 360 e tornar-se numa outra coisa, não é? Ou seja, não quer dizer que como iniciemos vamos acabar, mas isso faz parte de um percurso, ou seja, entender o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, e à medida que vais investigando e vais aprofundando o tema, vais depurando e, como estava a dizer o Diogo, vais afinando as arestas sobre o tema e vais vendo o que é que faz sentido para ti, o que é que não faz sentido para ti. Agora, há imensos modos de abordar a dissertação e cada um de nós somos completamente diferentes. Podes começar, se calhar, por desenhar, porque é o que tu mais dominas e é com o que te sentes mais confortável, ou podes começar a escrever a introdução, por exemplo, um bom modo de começar, no fundo é uma breve descrição que estás a fazer para ti, que se calhar vais utilizar, mas é mais um exercício pessoal de entender e localizar onde é que estão as coisas que te são mais interessantes e no fundo vai-se tudo compondo, ou seja, no início sim, tens razão, é a fase mais dura, mas depois que as coisas vão fazendo sentido, também surge a motivação, não é? Surge o interesse e a curiosidade e acho que isso não é um processo que vai decrescendo, pelo contrário, é uma coisa que se vai aumentando, porque... Eu acho que o importante é ter uma boa história para contar também. Conseguir montar bem a história acho que é meio caminho andado. Porque depois também sentimos que partes da história que queremos contar ou dar mais atenção, dar mais atenção, a que partes sentimos que é mais importante apoiar-nos noutros autores, ou seja, é importante acho que é montar essa história, entender o que é que queremos dizer, não tanto qual é a resposta que queremos dar, porque às tantas se calhar chegamos ao fim e não respondemos a nada, e temos ainda mais dúvidas. Portanto, acho que é importante referir uma coisa, Diogo, se me permite, acho que é muito importante referir uma coisa a propósito dos vossos trabalhos. E que vai acontecer com certeza aos alunos de 5º ano. Nós estamos neste período pandémico, confinados e com impedimentos de viajar. Este é um dos grandes problemas, porque uma das coisas boas de quando se faz uma dissertação é poder ir conhecer os sítios. Eu lembro-me perfeitamente que o Diogo tinha viagem marcada para Berlim e, portanto, o tema até acabou por se desenvolver de forma diferente, porque o Diogo não pôde ir a Berlim e a Cláudia não pode ir a Caracas, não podia, nunca pôde, o pressuposto era sempre esse. Mas houve aqui uma parte que eles agarraram, tanto um como o outro, de forma diferente. A abordagem do processo foi muito diferente, foi esta ideia da Cláudia redesenhar para compreender,
todos os elementos do projeto. O tema tinha a ver com um arquiteto venezuelano chamado Carlos Faú Villanueva, e, portanto, a Cláudia recolheu livros e livros e livros e informações e redesenhou, desde o processo evolutivo da própria cidade até aos próprios projetos, e fez colagens com interpretações daquilo que era que eram os casos de estudo. O Diogo teve uma coisa também que é muito interessante, que acho que é importante passar a todos, que é, não se ficou pela investigação na internet, que é uma coisa que em plena pandemia só a internet é que interessa. O Diogo usou a internet também como ferramenta e, portanto, conseguiu, através de contactos com alguns alfarrabistas e com algumas instituições, recolher informação, comprar livros antigos e, portanto, este trabalho é feito não a partir de imagens superficiais na internet, mas é feito a partir desta recolha mais profunda, indo precisamente aos sítios onde interessa para buscar a informação que nos interessa. E, portanto, são duas abordagens muito diferentes, mas são uma espécie de luta contra esta clausura em que estamos todos condenados nesta fase, não é? Sim. Exatamente. Sim, foi... Sim. Mais perguntas? Mais. Obrigada, Inês. Nada. Obrigada, Inês. Nós. Mais alguém tem perguntas? Se tiverem ideias para temas, também podem... Vendam. Se quiserem discutir, não sei. Se alguém... Estou muito espantada com a Marlene estar muito calada. Está-se a guardar para a última pergunta, com certeza. Marlene? Eu sou uma pessoa bastante calada, assim. Quieta. Não, eu ia perguntar um pouco no sentido daquilo que a professora acabou por comentar, se pesquisaram só por livro ou se tiveram a oportunidade de viajar, quais foram as outras ferramentas que utilizaram, mas a professora atropelou-me aí. Sim. Mas pronto. Tenho uma grande pergunta. Sim, mas no fundo essa fase inicial da pesquisa é o que faz toda a diferença, porque a bibliografia na qual nos baseamos é fundamental. É fundamental porque também temos todas as ferramentas para nos defender, não é? Para defender as nossas ideias e o que é que queremos expressar. E o importante é ter a consciência de todo este leque que conseguimos reunir e usá-lo ao nosso favor e ao nosso dispor e entrelaçar informação, que é o mais indispensável. E sim, no nosso caso fizemos estudos também a nível de desenho, a nível de colagens, a nível de usamos várias ferramentas que para nós fazia sentido para expressar o nosso imaginário sobre o tema e o que realmente sentíamos sobre os assuntos. E também é mais tornar esta experiência, que no meu caso não sou muito desenrascada a escrever, usei o desenho para complementar, não é? Para complementar todo a escrita e as ideias. Eu acho que agora até há uma coisa boa, que é os arquivos também estão a evoluir, e isso para vos descansar um pouco. Ou seja, há muita coisa que eu também sentia que não poderia ter acesso, e depois descobri que afinal já tinham iniciado esse processo de digitalizar. Então isso para vos acalmar um pouco também, porque nós queremos essas coisas, nós queremos ver essas plantas, queremos ver esses documentos originais dos arquitetos, queremos ter isso para ligar os temas, e isso deixa-nos um pouco inquietos, porque não podemos lá ir e então temos essa dificuldade. Mas sim, esse desafio também é um desafio extra, mas que também comprova a nossa capacidade de investigar, não é? E que atesta. E então é ir tentar, às vezes até editoras, até me lembro que houve 2 ou 3 livros que consegui, editoras de livros que já nem estavam em circulação, e que consegui que eles me dessem alguns exemplares. E, portanto, é também tentar ir por aí. E às vezes também descobrimos outras coisas. Portanto... E também é importante que, ao aproveitar a experiência de fazer uma dissertação,
conseguimos criar uma certa metodologia para o nosso futuro, não é? Que é o que eu estava a falar no início, de que nunca deixamos de estudar e não podemos deixar de nos sentir estimulados e de nos sentirmos proativos com nós próprios em termos a postura de querer sempre estar neste processo de recolher informação. É uma coisa que tem que ficar connosco, porque no fundo, um projeto de arquitetura também, o início é muito parecido com isto, não é? Temos que reconhecer o lugar, o que é que aconteceu no lugar, quais são as coisas, o que toca no lugar. É importante não ver isto como uma coisa, como um impedimento para nos formarmos, ou não vê-la como uma barreira, mas sim tomar o maior proveito dela e aplicar o que aprendes ao longo deste processo para o futuro. Apesar de também poder dizer-vos que nós víamos como um obstáculo também, não é? Okay. Mas depois começámos a começámos a perceber e a entender que, no fundo, é um processo que colabora connosco também. E, portanto, não estamos a combater contra nada, não é? Temos que fazer isto para termos o título. Não, temos que fazer isto porque também nos ajuda noutras coisas que, se calhar, ao longo do curso não conseguimos fazer. E então é uma mais-valia, não é? Portanto, acho que é importante deixar isso também claro. Desconstruir essa ideia da montanha que temos que escalar para chegar ao outro lado onde está o título à nossa espera, não é? Não é bem assim. Mais alguma pergunta? Mais perguntas? Eu sei que estão aqui alunos, presumo eu, de quarto ano, de segundo ano, de primeiro ano e de quinto ano. Não sei se são alunos de terceiro ano. Estão alunos que já estão a fazer as teses, estou a reconhecer alguns nomes, o Roberto, o Ricardo, agora saltou. Estão aqui várias pessoas com várias experiências, a Ana Sara. Para além dos alunos de quinto ano, eu sei que para um aluno de segundo ou de primeiro ano parece um tema bastante distante, mas vão ver que nos instantes chegam lá. E em todo o caso, eu acho que é importante que se comece a pensar com algum tempo aquilo que podem ser os interesses de uma investigação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não tenham medo. Podem perguntar o que quiserem. Não tenham medo. Não estou a ver ninguém. Está alguém? Está alguém? Alguém disse alguma coisa? Não, foi a Inês. Queria perguntar também se acharam muito complicado distanciarem-se de tudo o que leram, porque acabaram por absorver muita informação sobre o tema que escolheram, não é? E se acharam que foi muito complicado, pois como acabaram por ler muito, não é? Se distanciar-se disso para depois escrever sobre o mesmo tema de outra forma. Boa pergunta. Eu vou admitir, eu no segundo capítulo não me consegui distanciar tão bem, porque entusiasmei-me tanto que às tantas queria contar tudo. E então tive que parar um pouco para fazer essa distinção melhor. Então, nem sempre é fácil. No meu caso não foi muito fácil, porque como gostava tanto, às tantas já não conseguia bem discernir o que é que podia ser uma mais-valia. Então tive que parar um pouco, ler, perceber como é que me podia sintetizar aquilo para que se entendesse. Não sei, qual foi diferente. Inês, podes repetir a pergunta que eu não ouvi bem? Ok. Estava a perguntar se acharam que foi muito difícil distanciarem-se de tudo o que leram, porque leram muito sobre o tema, não é? Que estavam a estudar, e depois foi muito difícil distanciarem-se disso para escrever à vossa maneira, não é? Sim, no fundo, ou seja, eu acho que não é uma questão de nos distanciarmos, mas sim de saber. Ou seja, no fundo ao escrever,
o processo ou seja, nós estamos a basear-nos no que lemos, não é? E nós estamos sempre acompanhados dos livros que escolhemos. Então, acho que nunca há um distanciamento total, porque eles estão sempre presentes e é importante para justificar tudo aquilo que com as nossas palavras refletimos no papel. Portanto, sim, mas consigo perceber a tua pergunta, sim. Foi um pouco... É questão de estabelecer, de ganhar de ganhar um ritmo, o teu próprio ritmo, de encontrar como te sentes confortável a escrever e qual é o teu modo, e as coisas correm e fluem com natureza. Não... Yeah. Obrigada a nós, Inês, uma vez mais. Acho que... Eu acho que o professor João Miguel Duarte ia falar, estava ali a vê-lo. O professor Fernando Hipólito quer falar e sabe fazer, estão a ver? E sabe fazer com... E sabe por a mão. Aprendi, vou aprendendo. Sempre com a assessoria, sempre com a vossa assessoria. Estão-me a ver e estão-me a ouvir? Tudo. Sim. Então, bom dia a todos. Obrigado, Diogo, e obrigado, Cláudia, pelo vosso contributo. E eu gostava aqui de dizer, porque vocês todos foram meus alunos, eu não vou repetir aquilo que dizia nas aulas, se não tem interesse, mas vou só refletir acerca de 2 ou 3 coisas. Primeiro, que eu, quando comecei a orientar dissertações, quando fui para o 5º ano pela primeira vez, fui convidado com esse objetivo, porque havia poucos doutores, etc. E uma das coisas que eu dizia aos alunos nas primeiras aulas é: aproveitem para viajar e aproveitem para experimentar as obras ao vivo. E lembro-me na altura que havia uma aluna, assim um bocadinho mais espineta, que me disse assim: mas o professor pensa que nós somos ricos e que temos dinheiro para andar a viajar? E eu disse-lhe: olha, você até pode viajar de autocarro. A primeira viagem que fiz foi numa caminhonete da Rodoviária Nacional, que fui quando estava no 3º ano de arquitetura a Paris, e demorei 24 horas. E vi muita arquitetura e foi uma viagem fantástica. E respondi que assim, viajar até pode nem sequer sair de Lisboa ou do seu bairro, porque aquilo que eu estou a falar é de você conhecer as obras ao vivo. E isto depois fez-me refletir sobre esta incapacidade, aliás, porque eu sou um defensor da experiência em obra, e fez-me refletir sobre esta incapacidade dos dias de hoje de repente, os alunos estarem de facto impossibilitados, aliás, estamos todos impossibilitados de viajar, acho que é mesmo aquilo que eu tenho mais saudades de fazer, desde há um ano para cá. Mas leva-me a pensar sobre outra coisa, que eu também sempre defendi, é que eu acho que uma das coisas que nós desenvolvemos a partir do momento em que decidimos ser arquitetos e fazer uma formação em arquitetura e depois a nossa vida em arquitetura, é que nós sabemos que fazer um projeto é ver coisas que não existem. Portanto, nós, enquanto estamos a fazer projetos, estamos a viver num mundo dos sonhos. É uma coisa completamente imaterial, não é? Que se materializa depois na obra. Mas o conjunto todo que compõe a possibilidade de fazer uma obra, que tem a ver com os esquiços, croquis, as maquetas, os renders, os 3Ds, as plantas, os alçados, os cortes, tudo isso são coisas que nos põem a utilizar o espaço antes dos nossos clientes. E eu costumo sempre dizer que o melhor arquiteto é aquele que de facto não é disfuncional nisto, é que aquilo que imaginou é exatamente aquilo que conseguiu construir. Portanto, que não há falhas, nem de escala, nem de distâncias, nem de nada, nem das sensações que lá se tem. Portanto, e eu acho que este momento também é um momento importante. E depois também me ajudou a refletir sobre outra coisa, que é, no fundo, é aquilo que nós, professores, fazemos sempre. Quer dizer, nós estamos a falar com os alunos de projetos, de coisas que não existem. Portanto, nós, todos, temos esta capacidade, aliás, temos esta possibilidade de desenvolver esta capacidade de conseguir antecipar o espaço e antecipar as coisas. Há uma tese muito interessante de um Alfredo Linares em Barcelona, no princípio dos anos 90, em que fala precisamente sobre isto, que é o ensino da arquitetura enquanto poética, porque nós estamos a falar de coisas que não se veem, não é? Nós estamos a tentar utilizar e ver coisas que não existem através dos elementos que compõem o processo todo criativo do projeto de arquitetura. Portanto, eu acho que esta história da antecipação
do espaço e a antecipação fenomenológica do espaço, mesmo através só da leitura daquilo que vocês, Cláudia e Diogo, fizeram. O Diogo porque não conseguiu ir a Berlim, a Cláudia porque não foi a Caracas. Acho que é importantíssimo. Portanto, esta enorme sensibilidade que vocês... Nós não sabemos o que é que vai ser o futuro, não sabemos o que é que esta pandemia nos reserva, não sabemos nada. E por isso eu acho que esta capacidade de antecipação é um skill que nós, arquitetos e estudantes de arquitetura, podemos ter e explorá-lo para podermos utilizá-lo depois, por exemplo, numa dissertação. Mas isto não é nenhuma questão. A questão que eu gostava de... É só uma reflexão. A questão que eu gostava de colocar aqui é uma coisa muito pragmática, que é, já que é um dado adquirido desde há muitos anos para cá, o mestrado integrado, portanto, vocês terem que desenvolver uma dissertação de mestrado, eu gostava que vocês tentassem dizer agora aqui aos alunos que estão a ouvir, aos vossos colegas, qual foi o contributo para vocês de terem feito a dissertação. Eu acho que isso é uma coisa que é importante também refletir, porque desde o bicho-papão que você falou até agora que estão descansados e com a dissertação realizada e por isso têm esta oportunidade de estar aqui a falar, eu acho que este contributo era importante. E depois também acho que os alunos de primeiro e segundo ano que estão presentes nesta conferência deviam aproveitar a oportunidade de poder perguntar-vos aquilo que se calhar ainda não sabem sobre o que é que vão fazer. Estão a perceber? Portanto, tentar lançar aqui algumas questões, porque se calhar é mais fácil para um aluno de quarto ano ou eventualmente para um aluno de terceiro que já fez uma imersão, não é? Já teve mais aulas teóricas, não é? Já teve mais experiência de projeto, etc. Agora, os mais novos, que estão no primeiro e no segundo e que acham que a dissertação, isso vai ser uma coisa que eu na altura me vou preocupar, não é? Eu acho que o na altura me vou preocupar, acho que está mal, acho que é uma coisa que se deve preocupar antes, por antecipação, não é? E tentarem também lançar aqui alguma questão, gostava de os ouvir. Era isto, muito obrigado. Obrigado, professor. Bem, no fundo, no meu caso, foi fundamental porque consegui fazer as pazes com a escrita, uma coisa que não estava acostumada e que é importante na vida sabermos expressar-nos, sobretudo. E acho que tirei o melhor partido da experiência nesse sentido, porque aprendi a gostar de escrever e aprendi a gostar mais da leitura, que não tinha, ou seja, lia, mas não tinha esse costume constante em mim, e isso ficou, essa constante necessidade de termos algo no que refletir, não é? Ou seja, dado por outra pessoa, e neste caso é no formato de um livro, como pode ser noutro formato, mas também a metodologia e a forma o modo como abordamos, como tem que ser abordada, porque no fundo temos que nos organizar, temos que criar não uma rotina, mas quase um calendário mental para conseguirmos acabar em tempos consideráveis, não é? Temos que nos impor a nós próprios, porque nós somos os maiores, os primeiros interessados em entregar, não é? Mais ninguém. É uma coisa que a nós nos importa mais. Mas no fundo foi sobretudo a herança que me deixou de estar constantemente a ler e a saber lidar com algo que ninguém me estava a pressionar, só eu própria tinha que me pressionar. E claro que também toda a informação e todo o conhecimento que ganhei, não é? Que no fundo são temas que estudei na universidade, mas que através desta experiência consegui interligar assuntos que me interessavam e que se calhar no meu cérebro estavam separados uns dos outros, como borbulhas, e consegui fazer essa relação entre temas e relação entre temas que
que me levantavam curiosidade na dissertação. Não sei, o Diogo agora quer... Sim, a mim permitiu-me, além disso, de também ajudar a pôr em palavras aquilo que tinha pensado. A mim ajudou-me mais ainda porque consegui criar um imaginário em volta de uma coisa que eu tinha muito interesse, né? Um tema que me interessava bastante. Então, permitiu-me criar esse imaginário, neste caso em Itália, sobre uma altura, um período arquitetónico que eu sinto muita estima e muito interesse. Então, mais do que esse lado de escrita que é importante, consegui transportar-me para lá e assim consegui aumentar o meu sistema de referências para no futuro poder pôr se calhar coisas que lá vi em prática na arquitetura que fizer. Então acho que mais que isso deu-me essa herança que fica e que vou levar comigo sempre, que é aumentar o sistema de referências. No fundo, deu-me essa oportunidade. Muitas das vezes... Diogo, só mais chega, tu não estás a contar tudo. Não? O teu tema não era esse. Não. O quê? De Itália só, especificamente? Estás a falar de Itália. Quando começámos esta conversa, eu lembro a conversa da dissertação e dos temas, lembro perfeitamente de uma conversa que tivemos eu, tu e o Roberto. Que era o que não tinha nada a ver com a Itália. Eu acho que é importante também explicar isto a quem nos está a ouvir, que é a forma como os processos evoluem, ou seja, pode começar por uma coisa, mas à medida que se investiga pode ser... Eu acho que chegarmos à Itália foi um terço do trabalho. Sim, apesar de gostar, sim, foi até chegar lá, sim, porque eu inicialmente comecei com... O meu interesse era comparar 3 casos de estudo, neste caso a arquitetura olímpica de Berlim, de Munique, Berlim do March e do Speer, de Munique do Freixoto, e uma terceira que ia surgir, que seria Barcelona, mas depois Barcelona caiu, ficámos com o caso de estudo alemão e íamos comparar os 2 casos de estudo. No fundo, eu já tinha reunido muito, isto também vai entroncar com a pergunta da Inês há pouco, não é? Que no fundo já tinha construído um imaginário em volta do caso alemão. Mas à medida que fui descobrindo e fui lendo mais sobre o tema, realmente constatei que o melhor caso de estudo, se calhar nem eram os alemães, mas sim o italiano. Então desconstruí, fiquei com esse legado também, porque tinha feito já muito trabalho em volta do caso de estudo alemão. Depois também não pude ir visitar, é certo, mas consegui ir reduzindo o meu campo de estudo para uma coisa mais concreta e que fazia mais sentido para o tema. Ou seja, nesse aspecto, no próprio processo de investigação, redescobri coisas que não sabia e assim consegui chegar ao caso de estudo italiano. Apesar de já gostar muito do caso de estudo italiano, também tinha interesse no alemão, por isso é que escolhi o alemão inicialmente. Neste caso do Freixoto também, em comparação com uma arquitetura mais neoclássica do March. Mas sim, nesse aspecto também responde completa à questão da Inês há pouco. Essa ideia de que a pesquisa fez também e levou-me ali, encaminhou-me. E nesse aspecto também porque se pesquisou muita coisa. Apesar de depois não terem sido incluídos os casos de estudo alemães. Acho que isto já respondeu aí a essa... Faltava essa parte, sim. Ora bem, aguardamos mais perguntas. Eu tenho uma pergunta. João Barroso, está aqui o João Barroso. Também sabe levantar a mão. Consegues ligar a câmara, João? Estava Ludovino também, do 2º ano. Ludovino não vi. Ok, fica a seguir. Obrigada. Se o Ludovino quiser falar primeiro. Não, está Podes avançar, João. Fala o Ludovino. Já agora olá a todas as caras já conhecidas que eu não vi há algum tempo. Obrigado à Cláudia e ao Diogo pela vossa partilha. Tenho uma pergunta, primeiro gostei de vos ouvir. Tenho uma pergunta muito simples
que é, depois deste processo investigativo, desta descoberta, da escrita, da leitura, vocês neste momento, Cláudia e Diogo, neste momento agora, têm mais certezas ou mais dúvidas? Mais dúvidas. Sim, também acho. Mais dúvidas ainda, sim. Sim, no fundo é que e faz parte do processo de pesquisa e de absorver informação, não é? Porque à medida que vamos agrandando a nossa biblioteca mental, é um desencadeamento de informação, não é? Ou seja, daqui partimos para aqui, isto diversifica-se em 50 ramas e as 50 ramas cada uma tem 100 e no fundo o ideal é que nunca se acabem as dúvidas, não é? Sim. Que é precisamente a dúvida que nos faz ter respostas. Sem a dúvida, sem essa postura inicial de duvidar e de interrogar, não existe uma resposta. Sim, eu acho que ficam muitas dúvidas, mais que não seja que entre nós, olho, porque eu estudei só até 60, fiquei com muitas dúvidas, o meu caso estudia só até 60, portanto consegui estudar essa evolução da antiguidade até aí, mas depois fiquei com dúvidas porque olhei para os exemplos mais recentes e percebi porque é que não viram este tipo de coisas, porque é que não estabeleceram estas relações com a referência do passado e porque é que é uma coisa tão... não quero aqui ser mal interpretado também, mas porque é que é uma coisa assim tão vazia, posso mesmo dizer esta palavra, porque é que hoje é tão visual, porque é que hoje me interessa fazer uma coisa tão visual e antes havia uma preocupação muito maior com o espaço e em resolver esses problemas urbanos, neste caso da arquitetura olímpica de Roma, em comparação com outros exemplos que vimos agora. Portanto, sim, ficam mais dúvidas, mais que não seja, que me deixam a pensar porque é que agora não é assim. Acho que é isso. Obrigado pela questão. Obrigada, João. Obrigado pelas respostas. Obrigado. Ludovino? Olá, boa tarde. A minha questão é a seguinte: quando vos foi dito que haviam de fazer uma dissertação, qual foi a primeira coisa em que vocês pensaram e porquê? Ok. Primeira coisa em que pensámos. Bem, a primeira coisa em que pensei, na verdade, é que com a dissertação ia dar resposta a uma questão específica e não foi. Portanto, acho que foi a primeira coisa que pensei, é que ia ser uma resposta a algo e não foi. Foi mais tentar investigar sobre isso, tentar entender as reentrâncias do próprio tema, mas não tanto estar preocupado com dar a resposta no fim. Portanto, no meu caso, foi isso assim. Concordo com o Diogo, porque nós, a nossa primeira, a intuição é fazer algo que dê resposta, ou seja, dar uma resposta a algo e ser pertinentes na nossa resposta. E acho que é mais deixar-nos levar pelo que vamos. Claro que não num extremo, não é? Porque senão acabamos por divagar e nunca chegamos a nenhum lado. Mas é ter consciência disso e não ser tão rígido na tua postura, tão rígido e deixar-te levar com o processo e com as mudanças que o processo amerita e que as coisas vão se transformando à medida que as dúvidas vão surgindo, pegando um pouco na pergunta do João, deste processo inerente à dissertação de redescobrir e reinterpretar as coisas
que podem ser feitas de modos infinitos, não é? E é ter consciência disso, precisamente. Sim, eu acho que não importa tanto o lado finito do trabalho, aquela coisa de agora vou aqui trabalhar num tema, vou dar aqui uma resposta específica a isto. Até porque não é esse o objetivo, é mais a investigação em si, é mais esse o que nos interessa, desenvolver mais essas premissas e não tanto ter esse lado finito, digamos assim, de responder a uma questão específica que pode não ter resposta ainda pode precisar de mais pesquisa e investigação, se calhar por mais 20 anos ou 30, ou toda a vida. São os melhores projetos. E será que em algum momento acharam que a vossa resposta não fosse suficientemente capaz de responder à pergunta que vos foi feita? A resposta na dissertação? Sim, a vossa investigação, né? Sim. Bem, pois eu acho que é um bocado isso, é não estar tão preocupado em dar a resposta. Eu acho que é importante ler sobre aquilo e refletir, e não tanto esse lado da resposta em si, diria eu. Acho que... Sim, porque isso até pode ser um pouco redutor, porque sentir essa necessidade de ter uma resposta absoluta que se calhar não existe e que no fundo estás a manifestar um conjunto de referências que para ti fazem sentido e tu decidiste por tudo o que te levou o processo de investigação dispor dessa mistura de informação, desculpem, de certo modo, portanto, a mim o que me ficou não foi tanto ou seja, não vejo a dissertação como um resultado final e um tema e uma resposta que dê a um tema, mas sim como um processo que me levou a pensar e a questionar-me à medida que fui avançando e fui descobrindo novas questões, novas inquietudes. Muito bem, Tatiana. Não sei se querem. Está a Tatiana com a mão no ar? Sim. Tens um microfone desligado. Tatiana, o microfone está desligado. Desculpa. Eu disse, olá, bom dia a todos. Eu sou do 4º ano e já tenho um certo interesse em entregar a dissertação para o ano, num certo prazo. E uma coisa que eu sei é que o tema tem uma certa aprovação, né? Tem que aprovar o tema. Então eu queria saber se vocês tiveram alguma dificuldade com isso, em relação de escolherem um tema e ele ser negado, assim. É isso. Vou começar por mim, que é mais curto. Eu submeti desde o início o tema e decidimos não o mudar, porque fazia sentido com o desenvolvimento do trabalho e, portanto, não é nada de que se tenham que preocupar à partida, mas, ou seja, preocupem-se mais com como vão abordar a dissertação e a investigar do que propriamente esse tema. Eu vou dar a mesma resposta. Eu também acho que é importante não se preocuparem com isso da aprovação. Não se preocupem. No fundo, acho que é mais importante expor bem a história. Acho que é o conselho que posso dar, é expor bem a história e justificar bem. E justificar bem envolve, se calhar, 2, 3 páginas. Este é o conselho.
Ok, obrigada. Não. Mais alguém? Acho que a Marlene tinha falado há pouco, ou não? Marlene, tinhas falado? Era mais um comentário sobre o que estamos a falar, sobre dar o medo de escolher o tema. Acho que passa por temos uma certa ideia que temos que dar uma resposta a alguma coisa, então dá uma certa aflição em escolher a pergunta ou o tema que queremos falar, porque queremos dar uma resposta, não sei, grande ou responder a perguntas muito elaboradas, quando no fundo não é isso, é mais procurar um tema que nos interesse profundamente e aí o processo vai ser menos penoso, digamos. Por exemplo, para mim, eu não gosto muito de escrever e até foi bom estar-vos a ouvir, foi esclarecedor que há vários processos, podemos usar colagens e isto é muito bom, quer dizer que o processo não é quadrado, é bastante aberto e como é algo muito individual, cada um pode levar um pouco da sua maneira. E isto é um bocado libertador, tira um certo peso. Então, quero agradecer. Obrigado, Marlene. Obrigada. Não, e no fundo é importante que abordem esta experiência como estavas a dizer, com liberdade e proponham. No fundo não perdem nada à partida e podem expressar-se de modos muito diversos, não tem que ser a dissertação, não são todas iguais, todas querem dizer coisas diferentes e procurem o vosso caminho e o vosso percurso e sejam proativos, mostrem interesse, perguntem o que for, porque para precisamente não caírem nesta ideia que a dissertação é uma coisa aborrecida e tediosa e que tem que fazer por obrigação, ou seja, partam do princípio em que têm toda a liberdade para propor as coisas e que as coisas vão correr, vão fazer sentido à medida que vocês as vão construindo. Sim. E olhem para o lado gráfico também da dissertação, que é importante. Se calhar aqui no caso da Marlene, que partilhou isso connosco, olhar para esse lado gráfico. Já que não gostas tanto de escrever, procurar primeiro, se calhar, tentar comunicar o que te interessa através do lado gráfico e depois complementar isso com a escrita e depois tentar olhar para isso assim e não tanto como tenho que escrever X páginas e tenho que fazer... Não, pode ser um lado mais... Podes fazer as coisas de um lado mais poético também, não é? Certo. Mas tem que se escrever. Mas tem que se escrever, claro. Sim. Não queremos aqui. Sem dúvida. Sim. Claro. Aquela história que o Diogo estava a contar, muitos já conhecem, mas eu gosto sempre de contar, porque foi uma conversa que tive com o José Saramago, que foi escritor português, Prémio Nobel da Literatura, e quando eu o conheci eu estava a fazer a minha tese de doutoramento. E apresentaram e disseram a Helena está muito angustiada porque está a escrever. E ele, Prémio Nobel da Literatura, disse-me, pois é, escrever é muito difícil, não é? E eu pensei, não vou estar a discutir este tema com o Nobel da Literatura, e fiquei caladinha e disse, pois é. E ele disse, mas sabe porquê? E eu disse, não, quer dizer, não me passaria também pela cabeça inventar qualquer coisa. Disse, não sei. Ele respondeu-me, porque temos que estar sentados, e isso é contra a natureza humana. Ou seja, esse esforço de estar sentado, a concentração, de ler muito, é um trabalho que é muito importante fazer também. E com muita dificuldade, nós não temos preparação, os arquitetos escrevemos pouco, é uma coisa que se treina, é como o desenho, temos que treinar. Acho que o professor Fernando Hipólito... Fernando, levantaste a mão. Desculpem, eu não gosto muito de interromper os discursos dos outros, mas eu gostava só de dizer uma coisa em relação à questão da Marilina, que é assim, eu acho de facto, nós não estamos habituados a expressar-nos pela escrita, mas sim pelo desenho. Mas uma das grandes técnicas que eu digo sempre a todos os alunos é que nós, humanos, aprendemos sempre por imitação, tudo aquilo que fazemos. Desde a andar, a comer, a tudo, aprendemos por imitação. E a melhor maneira de nós começarmos de passarmos a escrever
a um nível decente, é se lermos bastante. Portanto, eu acho que a leitura ajuda muito e facilita o trabalho. Portanto, é normal que a maior parte dos alunos tenha esse receio, mas a partir do momento em que tem que fazer uma dissertação, e não é um trabalho penoso, é um trabalho curioso, que é diferente, e que tem que ler, e que só vai escrever depois de ler, não é? Porque há um primeiro trabalho de investigação que tem a ver com a leitura e com a aquisição dessa informação, acho que depois o trabalho corre naturalmente. Acho que não... Dos anos que estamos todos nós aí a orientar dissertações, já percebemos que é assim. Faz parte. E tudo depois vai correr normalmente. Não tenho mais nada. Ora bem, estamos quase a fechar a sessão, mas se quiserem ainda, alguém tem alguma pergunta? Mais alguma? Vamos ver aqui os nomes. Joana. Pelo menos todos os alunos do 5º ano deviam ter uma pergunta, porque são os anfitriões. Não, a Joana está a subir para o ar. Ricardo Teixeira, tu tens sempre tanta coisa a dizer, não temos nenhuma pergunta para fazer aos teus colegas? Boa tarde, professora. Sim, professora, não, eu não estou a falar por um motivo, é que a minha filha está a ter a bala aqui mesmo ao meu lado. E eu não posso intervir, é só por isso. Peço imensas desculpas. Bem, obrigada pela presença. Mas obrigado por este evento, foi muito bom. Obrigado. Obrigada, Ricardo, obrigado. Ora bem, vou dar a oportunidade a mais 2 pessoas que quiserem falar. Se não, vou encerrar a sessão. Enquanto os tímidos não se manifestam, acho que é importante dizer-vos que hoje à noite tenho que ligar a televisão na RTP2. Estava a tentar arranjar a forma de passar a palavra, João Miguel. Queres-nos explicar o que é que vamos ver hoje à noite? Bom dia a todos. Antes de mais, desde já cumprimentar a Cláudia e o Diogo pelo facto de terem concluído, creio que foi esta semana, a defesa das vossas dissertações e, portanto, no fundo, o percurso académico, e também agradecer-vos a generosidade de terem aceitado de partilhar a vossa experiência, sobretudo na feitura da dissertação com os vossos colegas, maioritariamente do 5º ano, mas também do 4º, pelo que eu percebi, por aí abaixo até ao primeiro. Relativamente à questão da dissertação, só acrescentar 2 coisas, nada de extraordinário, mas evidentemente para aqueles que estão agora a começar, ou para aqueles que irão começar, se calhar para o ano, é fundamental que o tema que vocês elejam seja um tema que vos esteja grato. Uma dissertação implica um investimento pessoal, até, num certo sentido, até emocional com o tema, e, portanto, é fundamental que vocês tenham essa ligação. Claro que essa ligação também se constrói, mas tem de haver um ponto de partida. Falou-se também aqui a questão da resposta. Eu parece-me muito mais importante que a resposta é a capacidade de vocês colocarem uma questão que seja suficientemente forte e suficientemente consolidada para vocês depois, no fundo, pensarem e exporem aquilo que pensaram sobre esse tema. Mais do que propriamente vocês chegarem a uma resposta de sim ou não, não me parece que isso seja assim tão pertinente quanto isso. É pertinente arranjarem um tema, é pertinente vocês pensarem sobre esse tema, a investigação, a leitura é fundamental. Falou-se no facto de nós agora não termos tanta disponibilidade, desde logo para viajar, mas também para consultar livros, etc. Mas já há muita coisa, desde arquivos que estão disponíveis até mercado de livros em segunda mão. Muitas vezes, nestas alturas, é fundamental, até porque os livros aí são mais baratos. Relativamente à questão da escrita, no fundo, eu creio que fazer um trabalho desta natureza, uma dissertação de mestrado integrado,
é um trabalho de natureza projetual e, portanto, faz todo o sentido que vocês o pensem como um projeto, embora não seja exatamente como um projeto de arquitetura. Mas aquilo que são os campos ou os pontos de contacto com o projeto tem a ver com o facto de vocês terem de ter uma intriga, de terem meios específicos para construir o vosso pensamento. Se calhar um projeto são os desenhos, as colagens, outros instrumentos deste tipo, que são também transponíveis para a feitura da dissertação e, obviamente, trabalharem todos os dias, tal como fazem ou farão em termos de projeto. Portanto, trabalhar todos os dias na dissertação significa ler todos os dias numa primeira fase e depois, numa segunda fase, escrever todos os dias. E, portanto, escrever é sentarem-se ao computador, ou às 9, ou às 10, ou seja o que for, e terem um dia de trabalho de escrita, tal como terão em relação ao projeto. Eu, na minha vida profissional, aqueles de vocês que já foram meus alunos, a Cláudia e o Diogo, creio que não, embora me recorde as vossas caras lá na universidade, mas aqueles que são meus alunos e já foram meus alunos sabem que eu trabalho sobretudo em investigação e, portanto, a escrita para mim é uma atividade diária. E por causa da escrita, e falou-se de escrita, e falou-se do desenho, há uma coisa que me ajuda muitas vezes é pensar que a feitura de uma dissertação e a escrita a mim auxilia-me a pensar muitas vezes em termos de geometria e ao dizer isto estou obviamente também a convocar o desenho. A geometria porquê? A geometria para o trabalho dos arquitetos é fundamental, não vou estar a falar sobre isso, vocês já perceberam isso ao longo do curso, mas a geometria é fundamental porque de alguma maneira nos permite organizar o nosso pensamento. E portanto, de facto, na escrita, eu muitas vezes olho para a escrita procurando a geometria que está subjacente àquela escrita e isso, de facto, auxilia-me a organizar as ideias e, obviamente, se nós nos deixarmos levar pela escrita, da mesma maneira que nos levamos de modo positivo pelo desenho, conseguimos perceber que a escrita tem a sua lógica e nós, com essa lógica, conseguimos, não é apenas transmitir uma ideia, é transmitir uma ideia com certeza, mas é, sobretudo, também organizar essa ideia. Acho que essa questão de pensar na escrita dessa maneira é fundamental. Uma outra coisa que é fundamental é nós percebermos o valor que a intuição tem nestes momentos, tal como tem num ato de projeto. A intuição muitas vezes é fundamental porque nos põe perante nós, sem nós termos um raciocínio lógico ou dedutivo, nos põe perante nós alguma coisa que nós percebemos que é fundamental para a dissertação, e também perceber que uma dissertação, tal como um projeto, também é feito de momentos de intuição. Isso eu acho que é muito importante. Mas isto era apenas aqui um entre parênteses, porque a professora Helena tinha-me pedido para eu falar de um filme que vai passar hoje na RTP2, que se chama Bodybuildings. Eu sou um dos produtores desse filme, a outra produtora é a professora Maria João Soares, que vocês conhecerão do terceiro ano. É um filme realizado pelo Henrique Pina, que é realizador, e que parte de uma ideia que é eleger 5 obras em Portugal, portanto, continental e ilhas. Há 4 obras em Portugal continental, uma na Madeira e outra nos Açores. Convidar 6 coreógrafos portugueses e pedir que cada um desses coreógrafos desenhasse uma coreografia para cada uma desses locais. E, portanto, o filme é um mosaico desses pequenos filmes. Já agora, também sou arquiteto e há mais ou menos 5 anos comecei a trabalhar também um pouco próximo desta questão do cinema, com outro filme que foi apresentado em 2017 e 2018 no São Jorge. Em princípio, se a pandemia for nossa amiga, este também será apresentado no Cinema São Jorge, no âmbito do Festival de Arquiteturas, lá para junho, e portanto já um duplo convite, hoje para assistirem ao filme da RTP2 e depois em junho para no São Jorge, talvez ainda cadeira sim, cadeira não, mas já é qualquer coisa, para nos revermos lá. Obrigado. Obrigada, João Miguel. Já sabem hoje. A organização da conferência e à Cláudia e o Diogo por
terem concluído agora o percurso na Lusíada. Muito obrigada, João Miguel. Fernando Hipólito. Fernando Hipólito, tinhas levantado a mão. Não, eu enganei-me, eu queria fazer um... Era o bonequinho ao lado. Era este. Eu depois emendei. Eu hoje já estou muito atrapalhado, que enganei-me e abri a aula de quinta em vez de ser aula de segunda, imagina. Vou ter que agora justificar isso. Enfim. Sim, vai correr bem. Mais alguém tem alguma pergunta? Ora bem, parece-me que não. Já vai aqui, a conversa já vai longa. Queria agradecer mais uma vez à Cláudia e ao Diogo pela vossa disponibilidade para virem aqui partilhar convosco a vossa experiência. Acho que é muito importante. Queria desejar-vos o maior sucesso para a etapa seguinte, que é de ser um estágio. Enfim, que persigam sempre a vossa... este gosto em fazer, que consigam atingir este prazer de fazer arquitetura, dissertações, que encontrem sempre uma forma de que não terem este esforço, mas que façam com esta naturalidade que conseguiram fazer o curso. Vocês foram meus alunos de segundo e de quinto ano, eu conheço, acompanhei o vosso percurso e, portanto, desejo-vos mesmo as maiores felicidades. Não me quero adiantar aqui muito mais. Resta-me agradecer a presença de todos, convidar-vos para 2 a 8 dias, à mesma hora, às 11 da manhã. Vamos ter aqui a arquiteta Joana Marcelino, é uma arquiteta que foi também formada na Universidade de Lusíada, de Lisboa. Eu não me lembro em que ano agora, vou fazer a apresentação para a semana que vem, mas diria Fernando Hipólito, talvez princípios dos anos 2000, não é? Lembra-se da Joana? É da turma do Richard e, portanto... Eu acho que eu era da turma do Richard e da Pimenta e do Miguel Cruz e desse grupo. Eu acho que eles acabaram o curso para aí em 2002 ou 2001. Por aí. Portanto, é isso, não é? Ok, obrigada, João Miguel. Portanto, é uma arquiteta que saiu de Lisboa, abriu o seu ateliê em Leiria e que neste momento está, para além de fazer projetos, tem um conjunto de atividades e de coisas que faz ligadas também à arquitetura, e é muito interessante também podermos contar com esta experiência dela e que ela venha aqui partilhar a forma como agarrou esta oportunidade de fazer arquitetura, não só, mas também poder trabalhar noutras áreas ligadas à arquitetura. Portanto, fica o convite para 2 a 8 dias. Eu penso que vocês, quando se inscreveram, já puderam clicar, vão receber um mail com o link de acesso, partilhem com os vossos colegas e até quinta. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado, fiquem bem. Obrigada.